Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de maio. Meu nome é Alessandra Becker. Estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixe e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Antes de dar início ao debate, gostaria de informar que, dado o atual cenário, o grupo optou por modificar o formato de seus podcasts. Serão feitos 2 episódios a cada terça-feira, um voltado para atualizações sobre a curva de contágio da Covid-19, com comparações entre países e demais conjecturas sobre o tema, e outro focado exclusivamente na conjuntura econômica, isso é, nas condicionantes financeiras, na política econômica e em demais fatores que afetam o cenário macro. Dito isso, nesse episódio, o debate se dará em torno das novas reflexões do grupo sobre a evolução da pandemia. O material desenvolvido pelos pesquisadores para discussão estará disponível no link da descrição. Bom, eu gostaria aqui de dar um pontapé inicial comentando muito sucintamente alguns dados sobre a evolução da epidemia do coronavírus, que, a meu ver, mostram como essa epidemia é uma caixinha de surpresas e, portanto, seus impactos sobre a economia também são muito difíceis de prever. Dentro desse material que a Alessandra fez referência aí, que vai estar no link, tem um textinho onde eu desenvolvo mais esse argumento, põe os dados, etc. Então, vou ser muito breve aqui. Eu só quero ressaltar 2 pontos a partir do acompanhamento do indicador que me parece mais confiável para acompanhar a evolução da epidemia, que é o número de óbitos por 100 mil habitantes. Com base nesse indicador, eu venho comparando a evolução da epidemia no Brasil e em outros países, e também para alguns estados do Brasil. E ele tem mostrado coisas muito surpreendentes. A primeira surpresa vem da comparação do Brasil com a Alemanha. Todo mundo sabe que a Alemanha é tido como uma espécie de um diapasão, né? Como um país muito bem sucedido em lidar com essa epidemia, né? E com resultados muito bons. A surpresa é que, quando a gente compara a curva da evolução de óbitos por 100 mil habitantes, contando sempre o momento inicial, o momento do primeiro óbito em cada país. Quando a gente vê essa curva até a última sexta-feira, que no caso do Brasil era o 53º dia após o primeiro óbito, o que a gente percebe é o seguinte, é que a esta altura da epidemia, ou seja, 53º dia, o número de óbitos por habitante no caso brasileiro é 4,7. E no caso alemão, 7,6. Ou seja, a curva brasileira ainda está desde o início e continua até este momento, frisando, até este momento, muito abaixo da alemã. Isso nos coloca, então, a seguinte questão. O Brasil está sendo realmente, por questões difíceis até da gente interpretar e identificar, muito bem sucedido, porque melhor que a Alemanha, ou é apenas uma questão de tempo até que ele se torne muito pior, né? Como era a expectativa já desde o início. Aqui eu tenho até que fazer referência ao caso dos Estados Unidos, que até o 41º dia estava com uma curva bem melhor que a Alemanha, e a partir daí a curva dos Estados Unidos se empinou e hoje tem uma situação muito pior que a Alemanha, né? Todos esses dados estão naquele texto que eu me referi no início. De todo modo, sem saber aqui exatamente o que o futuro aí nos reserva, e a gente vai acompanhar isso nas próximas semanas, eu só queria dizer que, no mínimo, o fato da gente conseguir, até essa altura do campeonato, que é o dia 53, estar ainda com essa evolução mais favorável, significa que ganhamos tempo para preparar as condições para enfrentar a epidemia. Se esse tempo está sendo e vai ser bem utilizado ou não, aí são outros 500, né? Há algum tempo, um achatamento da curva, evidentemente, aconteceu. O Caio vai comentar aqui que a velocidade
em que a coisa está indo nesse momento, etc., que aí já é uma outra questão que pode nos ajudar a pensar o futuro. O que eu procurei fazer aqui nessa brevíssima apresentação foi mostrar como é que estamos até agora. Caio. Eu vou fazer alguns comentários que ajudam um pouco a qualificar esses dados surpreendentes, sem dúvidas, que o Francisco coloca, embora a gente tenha que levar em conta sempre que não são particularidades do Brasil. A América Latina, de modo geral, está com uma taxa, um número de mortes por 100 mil habitantes muito baixa, de modo geral. Quando a gente olha a evolução da Covid, as questões que sempre se colocam, porque tem a ver, inclusive, não só com o tema sanitário, mas com o tema da flexibilização da economia, são em que ponto da curva estamos no sentido do número de mortes diários, já chegamos ao pico, já estamos descendo a montanha, e o segundo é a taxa total do crescimento do número de mortes dia a dia. Idealmente, uma flexibilização da atividade, digamos, com menos risco, seria quando a curva do número de mortes já estiver bem na descendente, e já com o número de mortes diárias bem abaixo do pico prévio, o que tende a ocorrer quando essa taxa de crescimento do número total de mortes também estiver muito baixa, alguma coisa de 2,5, 2 para baixo, para perto de zero, alguma coisa dessa ordem tem sido um pouco que os países que estão flexibilizando, estão adotando. O que eu queria qualificar dos dados que o Francisco colocou, e que é uma maneira que eu tenho procurado trabalhar os dados mais recentemente, é o seguinte, é que eu acho que ajuda o nosso entendimento da evolução da Covid no Brasil, a gente tratar o Brasil não como um país único, mas subdividir, no caso eu estou optando por subdividir em 2 Brasis, vamos chamar assim. Um Brasil é um país composto por 5 estados, que são São Paulo, Rio, Ceará, Pernambuco e Amazonas, e o outro Brasil é o resto do Brasil todo. A diferença aí é o seguinte, é que esses 5 estados do Brasil 1, vamos chamar assim, representam quase 80% do total de mortes até agora, 5 estados. Com um agravante nesse coisa de concentração das mortes, é que nesses estados, grande parte das mortes se dá das capitais ou em torno das capitais, um número sempre maior em cada um dos estados, bem maior do que no interior. Então, nós estamos falando de uma epidemia que tem, por enquanto, uma concentração muito grande em 5 estados, e em particular nas suas capitais. Se a gente fizer essa relação que o Francisco trabalhou, de número que de fato é fundamental porque controla pela população, que é o número de mortes por 100 mil habitantes, nós teríamos 10,4 mortes por 100 mil habitantes nesses 5 estados, que, diga de passagem, são 85 milhões de pessoas, e só 2,1 mortes por 100 mil habitantes no restante do Brasil, que é 126 milhões de pessoas. Então, são 2 Brasis, um com uma baixíssima taxa de mortes por 100 mil habitantes e o outro com uma taxa bem mais alta e crescente também. Então, esse contraste tem muito a ver com o fato de que essa epidemia veio do exterior, os epicentros conhecidos, China, Europa e Estados Unidos na sequência. Então, o fato desses 5 estados, ou essas 5 capitais desses estados serem o epicentro da doença, tem muito a ver com esse contato dessas capitais com os epicentros da doença. Na verdade, contato com o exterior significa residentes do país que vão a esse país, China, Europa ou Estados Unidos, e voltam, ou não residentes que entram no país a negócio ou a turismo. Bom, o fato é que, claro que a doença, o vírus, pela característica dele, ele tem uma propagação muito disseminada, né? Ele já está em todo o Brasil. Ele não está ele entrou no país por essas capitais, por esses estados, e foi para todo o Brasil. Só que a taxa de contágio, o número de mortes no resto do Brasil, fora dessas capitais, desses estados, ainda é muito, muito baixo em comparação com esses países. Eu acho que uma possível explicação para isso
é que a circulação de pessoas por onde entrou a doença com o restante do país não tem sido tão elevada assim. E muito provavelmente o fato de que a gente os vários governadores adotaram medidas de isolamento social com maior ou menor sucesso, mas bem cedo, restringiu essa circulação. Então, parte dessa diferença tão significativa de um contágio ainda tão pequeno no resto do Brasil tem a ver com esse fato. Provavelmente tem a ver com isso. A questão que se coloca, será que isso é só uma questão de tempo? Ou seja, o resto do Brasil vai ser o que esses 5 estados são hoje, só com uma defasagem? E a minha resposta é enfática é que nada indica isso. Uma maneira de olhar esse fato é a seguinte: se a gente olhar na última semana, a taxa de crescimento média diária do número de mortes, do total de mortes no Brasil, ela foi 6,7%, um aumento do número de mortes ao dia, em média. Nos 5 estados que são o epicentro da doença, da epidemia, 6,4%, parecido. E nos outros, que estão ainda com a taxa muito baixa, não foi tão alta, foi 7,8%. Mais ainda, 7,8 por dia. Mais ainda, se a gente, dentro desses 5 estados, separar São Paulo, São Paulo está com uma taxa mais baixa, já está caminhando para o pico do número de mortes, e está com uma taxa de 5% de crescimento diário do número de mortes. O curioso é que se você pega os outros 4 estados que estão nesse que eu chamei de Brasil 1, do epicentro da doença, a taxa deles é muito parecida com o resto do Brasil, da taxa diária de mortes. É 7,5 contra 7,8 no resto do Brasil. Então, se fosse verdade que o resto do Brasil vai ser o que esses 5 estados são hoje, só que com defasagem, essas taxas teriam que estar sendo muito diferenciadas, porque como o número de casos é muito baixo nesses estados, naturalmente, poucos casos já seriam suficientes para taxas elevadas de crescimento nesses estados se o vírus estivesse se propagando de uma maneira preocupante no resto do Brasil, fora desses 5 estados. O fato de que as taxas são parecidas, mesmo com estados com esse resto do Brasil todo, com poucos casos, tem taxas de crescimento do número de óbitos muito semelhante à do epicentro da doença, é um indicador favorável de que esse resto do Brasil jamais chegará perto da situação dos 5 estados críticos. Para concluir, eu queria destacar o seguinte: em que ponto estamos, afinal? Eu diria que os dados mostram que o Brasil como um todo, e viam esses Brasil 1 e 2, separando os Brasis, não chegamos sequer ainda no pico do número de mortes, nós estamos na fase ascendente daquela curva do número diário de mortes, e estamos com a taxa de crescimento de mortes muito elevada. Na última semana aumentou em 57% o número total de mortes do Brasil. O número de mortes do Brasil no dia 4 de maio era 7.300, pulou para 11.500, 7 dias depois. Uma taxa de 57%, que dá aquela taxa diária que eu me referi antes, de 6,7 ao dia do número de mortes. A minha impressão, olhando os dados, dando um mero chute, porque essas trajetórias são sempre, como o Francisco colocou, nos surpreendem a todo momento, não sei o quê, eu diria que São Paulo está caminhando para o pico, já está bem próximo do pico. São Paulo está com uma taxa de crescimento de 5% ao dia, precisa cair para 3,7% para chegar ao pico do número de mortes. Isso pode ocorrer no espaço, digamos, de uns 10 dias, na minha impressão. E no resto do Brasil, esse pico pode demorar 20 dias, a contar de hoje. Então, a gente chegaria em São Paulo já na última semana descendente da curva de mortes, e no resto do Brasil isso provavelmente ocorreria a partir do início de junho. E talvez em algum momento mais para frente de junho, a gente já chegue a uma situação, descendo a montanha, que seja mais razoável pensar numa flexibilização não tão arriscada da economia. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que, como existe uma grande parte do Brasil, que tem 126 milhões de habitantes, que eu chamei de Brasil 2, onde o número de mortes é muito baixo, e aqui estou concluindo mesmo, eu queria chamar a atenção que, nesse Brasil, que é
Brasil 2, de 125 milhões de habitantes, o número de mortes por 100 mil é 2,1 só, é possível que se pense até numa flexibilização razoavelmente seguro, não tão arriscada, mesmo com taxas de crescimento na margem de mortes ainda superiores ao resto do Brasil, porque o número absoluto de mortes vai estar sendo muito pequeno, de incremento do número diário de mortes a cada dia, mesmo com taxas um pouco maiores de crescimento no total de mortes que no resto do Brasil. Então, a gente pode pensar numa flexibilização por etapas, onde esse Brasil pouco atingido seria o primeiro a ser flexibilizado, com regra mais clara de flexibilização, mesmo eventualmente com o indicador taxa de mortes diárias sendo um pouco superior ainda ao epicentro da epidemia, que são os 5 estados. Mas o fato é esse, resumindo, pico agora em 10 dias para São Paulo, provavelmente em 20 dias para o resto do Brasil, e vamos ver como é que vai se dar essa flexibilização, que eu acho que vai se dar com essa distinção de regiões bem clara, e podendo caminhar em algum momento de junho, mais para o fim de junho, talvez para a segunda quinzena de junho, ou talvez até antes nesse Brasil pouco atingido, e mais para a segunda quinzena de junho no Brasil, que é o epicentro da epidemia. É isso que eu teria a falar. Muito bem, paramos por aqui. Na próxima semana voltaremos com outro podcast acompanhando a evolução da pandemia, suas implicações sobre a economia. Lembrando que hoje mesmo estamos publicando um segundo podcast que é só sobre a questão econômica. Abraço a todos.